Vamos ouvir a palavra de Deus, irmãos? Então, se coloque em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versículos 11 a 22. Nós vamos terminar esse capítulo 2 de Efésios hoje. Efésios 2, do 11 ao 22. E eu vou falar para vocês sobre o muro de inimizade e o que é que Jesus fez destruindo, desfazendo o muro de separação e inimizade. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós, os que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Oremos. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento pela Tua santa palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que a Tua palavra fale profundamente aos nossos corações e direcione as nossas vidas, de maneira que nós possamos viver em conformidade com o novo homem, com a nova criação em Cristo Jesus. Que nós tenhamos, meu Deus, a graça e o discernimento para compreender a Tua mensagem e aplicá-la em nossas vidas. É a oração que fazemos a Ti, a súplica que dirigimos ao Senhor, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Então nós ainda estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, naquela primeira parte doutrinária. E Paulo vai tratar no finalzinho desse capítulo 2, depois de ter falado a respeito da salvação pela graça, da vivificação que Deus nos fez. Paulo disse: vocês estavam mortos por causa do pecado de vocês e das ofensas de vocês, mas Deus graciosamente deu vida para vocês e ressuscitou vocês juntamente com Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é uma dádiva, um presente gratuito de Deus. Não é por causa das obras para que ninguém se glorie. E agora Paulo está falando, mas lembrem-se que vocês eram gentios, vocês eram pagãos. Então, nesse trecho da carta, Paulo nos fala de como, por meio de Jesus, foi desfeita uma inimizade que havia entre o judeu e o não-judeu. E quais foram os efeitos da realização desse plano de Deus entre os gentios? Aquele plano secreto de Deus de incluir os não-judeus na aliança de Israel. Ele disse isso para nós lá no capítulo 1, versículos 9 e 10, que Deus nos descobriu o seu mistério, o mistério da sua vontade, que propusera segundo o bom conselho, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na completude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então essa era a vontade de Deus, que nós, que não somos judeus, e nós que não temos a promessa, nós que não somos filhos de Abraão pela carne, também fôssemos incluídos no povo de Deus. Quais os efeitos disso que Deus fez? É esse texto quem vai nos dar essa explicação. Porém, embora tenha esse significado no tempo,
ele tem uma aplicação importante para nós hoje. Esse texto vai nos dizer o que é que Jesus fez por meio de Jesus Cristo, 2000 anos atrás, por meio da redenção de Jesus. Quais são as bênçãos que nos alcançaram? Porém, há uma aplicação para nós hoje dele. Essa aplicação diz respeito ao muro de inimizade. Paulo começa no versículo 8 dizendo assim: portanto, ou seja, porque vocês foram salvos pela graça, apesar de haver deméritos em vocês, apesar de vocês merecerem condenação, mas Deus ter salvado vocês pela graça, lembrem-se, versículo 11, lembrem-se de que vocês, como é que vocês eram antes da graça de Deus alcançar vocês. Como é que vocês eram antes de Jesus tocar o coração de vocês? Lembrem-se do que vocês eram antes de Deus ressuscitar vocês pelo seu Espírito. E Paulo diz, vocês eram incircuncisão. E o que é a tal da circuncisão e o contrário disso, portanto, a incircuncisão? A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo. Lá em Gênesis 17, em Gênesis 12, Deus chamou um homem na cidade de Ur dos Caldeus. O seu nome era Abrão. No capítulo 17, Deus fez uma aliança com Abrão. Deus mudou o seu nome de Abrão, pai ilustre, para Abraão, pai de uma multidão. E Deus disse, eu darei um sinal da aliança que eu tenho feito com você. Todo homem do povo de vocês será circuncidado ao 8º dia. Então a circuncisão consistia de uma cirurgia que removia o prepúcio do pênis de todo menino. Então aquela pele que cobre a glande do pênis era removida nessa cirurgia. Só que Paulo diz assim, vocês eram incircuncisão, vocês não tinham o sinal da aliança, eram chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. Circuncisão feita por mãos de homens na carne. O significado, portanto, da circuncisão era trazer na própria carne o sinal do pacto entre Deus e o seu povo. Era trazer gravado em si, por meio dessa cirurgia, o sinal do pacto. O apóstolo Paulo, porém, nos ensina que depois de Cristo, a circuncisão se tornou obsoleta. Depois que Jesus veio e nós que não somos judeus fomos incluídos no povo de Deus, a circuncisão se fez desnecessária. E a verdadeira circuncisão não é aquela que é feita na carne por mão de homem, mas é a circuncisão interior, feita no coração pelo Espírito Santo. Romanos 2:29, Paulo diz isso. Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aquela que é feita no despojo da carne, mas é judeu o que é no interior. E é circuncisão aquela que é feita no coração pelo Espírito Santo. As coisas do Velho Testamento, as coisas da Velha Aliança, eram sombras das coisas do Novo Testamento, que são a realidade. Então aqueles homens judeus da Velha Aliança viam as sombras dos feitos de Deus. Depois que Jesus veio, ele corporificou a plenitude de Deus. Ele é a plenitude, a completude de Deus em forma corporal. Ele é o corpo, não é mais a sombra. Então, aquelas coisas que tinham valor simbólico foram substituídas por coisas com valor real e espiritual. Quando Deus nos ressuscita da nossa morte devido ao pecado, quando Ele nos salva, nos vivificando, o Espírito Santo circunda. O Espírito Santo reveste, cobre pelos lados o nosso coração. Paulo já disse isso em outra linguagem no capítulo 1. Ele diz que o Espírito Santo é o selo, o carimbo, a autenticidade da nossa salvação. Paulo diz assim, vocês, antes da graça, antes da salvação, antes da ressurreição espiritual, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. Ele diz mais, versículo 12, vocês estavam sem Cristo, isto é, sem promessa de um Salvador. A palavra Cristo é a palavra grega ungido, é a mesma palavra hebraica Messias, que era um profeta esperado pelos judeus, um ungido de Deus para a salvação do seu povo. Os judeus tinham essa promessa, desde Gênesis 3, desde quando o homem desobedeceu a Deus, Deus lhes prometeu, da semente da mulher, um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele prometeu também por meio de Moisés, Deus suscitará no meio de vocês um profeta igual a mim, ouçam a ele.
E inúmeras vezes. Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então o povo de Israel estava repleto de promessas de um Salvador. Mas e o não judeu? E o grego, e o romano, e o árabe, e o fenício, e o egípcio, e o oriental, e o africano? Não. E nós que não éramos judeus, que não somos judeus, antes da graça, antes de Jesus, nós estávamos sem um Messias, sem a promessa de um Salvador. Ele diz, fora da comunidade de Israel, porque o gentio não era povo de Deus. Gentio, não é gentil com L de gentileza, é gentio, de gente, de nações. Essa é a designação que o judeu dava para qualquer um que era não judeu. Eram as gentes, as nações, os gentios. Então nós, como gentios, nós não fazíamos parte da comunidade de Israel. E éramos, portanto, estranhos às alianças da promessa. Promessa feita primeiramente para Abraão, em Gênesis 12, versículos 2 e 3, Deus diz assim para Abrão, quando ele ainda chamava Abrão: farei de você uma grande nação, engrandecerei o seu nome, você será uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa. E a aliança? A aliança feita por meio da lei de Moisés. Êxodo 9:5, que diz assim: se cuidadosamente ouvirem a minha voz e procurarem preservar a minha aliança, então vocês serão o meu próprio povo. Então nós estávamos estranhos, nós estávamos alheios a isso tudo. Você sabia que Deus queria abençoar você antes de conhecer o Evangelho? Antes de conhecer a Jesus, você sabia que Deus queria incluir você no povo dele? Então, antes que Deus mostrasse o Evangelho para nós não judeus, estávamos todos alheios a essas promessas da aliança. E ele diz mais, tudo isso no versículo 12. Sem esperança de Deus. Por que que o não judeu, por que que o gentio vivia sem esperança de Deus? Porque as religiões pagãs, as religiões dos cananeus, as religiões dos egípcios, as religiões dos gregos, a religião dos romanos, etc, etc, etc. Todas as religiões pagãs consistiam em esforços para agradar Deus tiranos e egoístas. Em todos os lugares do mundo. Não exclusivamente as religiões pagãs na Europa. Aqui na América, antes de haver contato entre o europeu e o nativo americano, as tribos que moravam aqui também tinham religiões pagãs, cujos cultos envolviam, de alguma forma, agradar e aplacar a tirania e o egoísmo dessas divindades, com sacrifícios humanos. Então, quando tinha uma seca, o pagão atribuía isso a algum deus que estava irado. Uma tempestade, um furacão, um terremoto, alguma catástrofe. Eles atribuíam isso à ira dos deuses que estavam descontentes. E com isso promoviam rituais, sacrifícios que pudessem aplacar a ira desses deuses. Então, os gentios estavam sem esperança de Deus e sem Deus no mundo. Olha que interessante. Apesar de que o gentio, o pagão, acredita em um monte de deuses, não é assim? Vamos pensar nos deuses egípcios. Quantos deuses existem? Existem vários deuses, né? Ra, Sete, Nuit, só para falar alguns, mas existem muitos. Os deuses romanos, Júpiter, Mercúrio, Plutão, enfim. Então, todos os pagãos têm muitos deuses, mas Paulo chama eles de ateus. O que está traduzido aqui para nós como sem Deus no mundo, Paulo está dizendo ateus. Vocês eram ateus, porque os deuses de vocês eram deuses falsos. Então, hoje, 2000 anos depois, na história do mundo, existem ainda religiões que, embora cultivem muitas divindades, muitos guias, muitos espíritos, ainda são religiões, do ponto de vista bíblico, ateias, porque os seus deuses não são deuses verdadeiros. Então, por causa disso, por causa dessa situação, havia inimizade entre o judeu e o não judeu. Havia inimizade entre o judeu e o gentio. Os judeus, por causa dessa situação das nações pagãs, desprezavam elas, apesar das inúmeras promessas de Deus a respeito das nações, que nós podemos ver, por exemplo, o pastor Levi
pregou aqui para nós semana passada, nos Salmos, que diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Só uma das promessas. Mas a promessa lá de Gênesis 12, a primeira promessa, já diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como é que Deus ia fazer isso? Como é que Deus abençoaria todos os povos da terra, todas as famílias da terra? Por meio do seu povo. Então, os judeus deveriam ter evangelizado o mundo. Esse era o propósito de Deus para o seu povo, os judeus, que eles fossem um povo para abençoar todas as famílias da terra. Então, apesar de todas as promessas de Deus para as nações, os judeus as desprezavam. Existia, inclusive, na cultura judaica da época de Jesus, um pensamento de que o gentio, o pagão, ele serviria apenas de combustível para o inferno. Então, entre os costumes e os ditos dos judeus daquela época, dizia que se uma mulher pagã, uma mulher gentia, estivesse para dar à luz, que você não a ajudasse no parto, porque com isso você só estaria trazendo mais um pagão ao mundo. Então essa inimizade era verdadeira. E ao invés dos judeus evangelizarem a salvação às nações, o que eles fizeram? Eles se isolaram e eles puseram diante de si um muro de separação e de inimizade. No versículo 13, Paulo diz assim, mas agora vocês eram incircuncisos, sem esperança, sem Cristo, sem Deus no mundo, mas agora, então novamente nós vemos um destaque para o contraste entre o velho e o novo estado do homem crente. Lá no versículo 4, nós também não vimos isso? Vocês estavam mortos nos seus pecados e nas suas ofensas. No versículo 4 ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que amou vocês, estando vocês ainda mortos, vivificou juntamente com Cristo. Aqui também, vocês eram incircuncisão, vocês eram alheios à aliança das promessas, vocês estavam sem esperança de Deus, sem Deus no mundo. Mas agora, e Paulo nos diz assim, versículo 13, mas agora estão em Cristo. Vocês que não tinham Cristo, agora estão em Cristo. Vocês que estavam longe, agora estão perto. Versículo 14, estão em paz com Deus. Vocês agora são o povo de Deus. Versículo 15, vocês agora são um novo homem. Versículo 16, vocês são um corpo. Versículo 18, vocês têm acesso ao Pai. Versículo 20, vocês estão edificados. E versículo 22, vocês são a habitação, a casa de Deus. Vocês são a morada de Deus. Vocês eram tudo aquilo de ruim, de desesperança. Mas agora vocês são o povo exclusivo de Deus. Agora vocês são o corpo de Cristo. E como é que Jesus fez isso por nós, que não somos judeus, que não participávamos da antiga aliança? Versículo 14, Jesus fez isso derrubando o muro de separação. Havia um muro de separação entre o judeu e o não judeu. Jesus veio a esse mundo para desfazer esse muro. Paulo faz uma referência àquela inimizade, aquele desprezo dos judeus pelos gentios, comparando a um muro. Mas o muro existia realmente. De fato existia uma parede. E era uma parede no pátio do templo em Jerusalém. Em Jerusalém, em cima do Monte Moriá, tinha um templo. O primeiro templo que foi construído, o Templo de Salomão, ele foi destruído na invasão babilônica. O segundo templo, o Templo de Zorobabel, foi destruído na revolta dos Macabeus, na conquista do Império Macedônio. O terceiro templo, o templo dos dias de Jesus, era o templo do rei Herodes. Nesse templo havia o templo propriamente dito, havia um pátio para as mulheres, havia um muro, e depois desse muro, um pátio para os não-judeus, para os gentios. Os não-judeus só podiam estar desse muro para fora. Tentando fazer uma referência com o nosso prédio aqui, o templo seria esse lugar onde nós estamos aqui, propriamente dito. O pátio das mulheres seria esse pátio de pedras aqui fora. E o acesso aos gentios seria da cerca para a rua ali. Então existia um muro de fato. E existia uma placa escrita em grego, em latim, em aramaico, que qualquer gentio que atravessasse aquele muro estava sujeito à pena de morte. Você fosse um não-judeu curioso para conhecer o templo de Javé, você poderia até ir em Jerusalém, mas você não podia entrar, porque havia ali um muro de separação, um muro de inimizade. E era um muro
Primeiramente, um muro étnico, ou seja, era uma exclusividade daquele que nascia judeu por consanguinidade, judeu de sangue. Era um muro social e era um muro cultural. Jesus vem, então, desfazendo esse muro. Primeiro ele vem desfazendo o muro étnico, porque Jesus comunicava-se com o samaritano, comunicava-se com o grego. Ele também socorreu os aflitos, o centurião romano. Jesus vem desfazer o muro étnico. Jesus também desfaz o muro social. Mateus, um dos discípulos de Jesus, era um cobrador de impostos. Eu já falei para vocês que o cobrador de impostos era tão bem visto naquela época, mais ou menos como um deputado hoje, né? Então havia esse muro social. E Jesus não só chamou um cobrador de impostos, Mateus, como discípulo, como ele salvou outro, Zaqueu. E também Jesus removeu o muro de inimizade cultural. Entre os discípulos de Jesus existia um homem que chamava Simão o Zelote. É o Simão o nacionalista. Então, naquele tempo, já 3.000 anos atrás, também tinha uma guerra entre mortadela e coxinha. Também existia polarização política. Existia o partido dos herodianos, que eram aquelas pessoas que apoiavam politicamente o rei Herodes. Existia o partido nacionalista, o partido dos zelotes, aqueles que apoiavam uma Israel independente do Império Romano. Jesus tinha no seu grupo de discípulos um zelote, um nacionalista, mostrando que a influência cultural tem que ser redimida pela comunhão através do Espírito Santo. Então Jesus veio derrubando o muro de separação. E Paulo diz assim, derrubando o muro de separação, porque ele é a nossa paz. A primeira parte do versículo 14 diz, ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Paulo dá uma ênfase a essa paz dizendo que ele é a nossa paz, no versículo 14, ele fez a paz, no versículo 15, e ele evangelizou a paz, no versículo 17. Versículo 15, Paulo diz que Jesus, na sua carne, desfez a inimizade. Ou seja, por meio da sua vida e da sua morte na cruz, Jesus cumpriu toda a exigência da lei. Jesus nunca pecou. Jesus guardou totalmente a lei de Moisés. E ele morreu como um cordeiro inocente, pagando o preço da punição da lei. Com isso, Jesus encerrou a lei da velha aliança. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14 diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual era a cédula de dívida que era contra nós? A lei de Moisés. E o que é que Jesus fez com ela? Cravou-a na cruz. O autor aos Hebreus, no capítulo 7, diz assim, mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se mudança na lei. Então a lei de Moisés foi caducada na cruz do Calvário. E Jesus nos deu uma nova aliança, um novo pacto, um novo mandamento, que é o Novo Testamento. Ele diz assim, na sua carne, de ambos, judeus e gentios, de ambos fez um. Versículo 15, um novo homem. Esse um novo homem não é cada crente individualmente. Você é uma nova criação em Cristo. Mas quando Jesus diz assim, dos dois povos, de ambos fez um, isso significa o seu corpo. O novo homem, portanto, é Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, como membros do seu corpo, estamos unidos a Ele por meio do Espírito Santo. Há um só homem, Jesus Cristo. Aqui homem, mas em outro lugar, Paulo vai chamar a igreja de noiva. Então homem aqui não tem nenhum sentido sexista, né? Porque aqui Paulo chama a igreja de um novo homem e mais adiante Paulo chama a igreja de noiva de Cristo. Tá? Então de ambos fez um. Versículo 14, um povo. Versículo 15, um homem. E versículo 16, um corpo. A ênfase que Paulo dá na unidade. Não existe partidarismo no seio da igreja. Não existe disputa de interesse no seio da igreja. Porque não existe duas cabeças, porque não existem dois corpos, porque não existem duas igrejas. Existe um cabeça, existe um corpo, um novo homem, um só povo. Essa é a ênfase da mensagem do Paulo, unidade. Versículo 16, Paulo diz que pela cruz
Jesus reconciliou os dois povos com Deus. Então, por meio da cruz, Jesus faz a reconciliação. As duas peças da cruz simbolizam a nossa reconciliação. A peça vertical da cruz, a nossa reconciliação com Deus. Jesus nos reconciliou com Deus. E a peça horizontal da cruz representa a nossa reconciliação com os homens. Então, Jesus desfez a inimizade entre judeus e não judeus. Jesus desfez a inimizade entre nós por meio da cruz. Ele reconciliou-nos com Deus, uma reconciliação vertical. E ele nos reconciliou uns com os outros, uma reconciliação horizontal. Em João 12:32, Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Então, a cruz foi a obra de Jesus para reconciliar o homem com Deus. Versículo 17 diz que, e vindo ele, evangelizou a paz. Essa é a mensagem. Paz é a mensagem do evangelho. Paz é reconciliação, é entendimento, é convergência. Reconciliação. Jesus vem fazer a paz, porque ele é a paz. E a mensagem do evangelho é essa: que em Jesus temos paz para com Deus, temos paz uns com os outros e temos paz consigo mesmo. Versículo 18, Paulo repete mais uma vez a ênfase ambos. No versículo 17, ambos, os de perto e os de longe, judeus e gentios, ambos unidos, versículo 14, ambos reconciliados, versículo 16, e ambos com acesso a Deus, versículo 18. E no versículo 18 nós vemos as três pessoas da divindade. Nós vemos o trabalho da Trindade para que haja essa reconciliação, essa paz. Ele diz: por ele, Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos reconciliando uns com os outros. Versículos 19 a 22, Paulo faz uma comparação do nosso estado de paz e reconciliação mútua uns com os outros. Ele nos compara a um prédio, a um edifício. Ele diz: assim que já, ou seja, essa é a conclusão óbvia, nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos concidadãos, somos membros da família de Deus. Vocês estão edificados. Aqui Paulo compara a igreja com um prédio em contraste com aquele prédio do templo que tinha uma parede de inimizade no meio. Aqui, cada crente é uma pedra, é um tijolo vivo nessa edificação. Lá no versículo 22, Paulo diz que cada um de nós somos tijolos construídos. Então, irmãos, aqui nós temos o Adair, que é construtor. Tem mais algum irmão que é construtor aqui, que é pedreiro? Para ficar bem edificado, precisa estar bem unido, um com o outro, lado a lado, ombro a ombro, um sobre o outro. Bem edificado. Nós precisamos estar ombro a ombro, lado a lado, como pedras, como tijolos de uma parede. É assim que Jesus edifica a sua igreja. Posto lado a lado, vai crescendo como um santuário de Deus. Versículo 21. Esse santuário, esse templo espiritual de Deus, tem como fundamento, como base, alicerce, os apóstolos e os profetas. Ou seja, é a doutrina bíblica. É o Novo Testamento que é o nosso sustentáculo, que é o nosso fundamento. Não estamos aqui discorrendo das experiências próprias do pastor Tiago ou de alguma visão. Não, eu não sou nenhum visionário. O que eu quero transmitir para vocês é aquilo que Jesus transmitiu por meio dos seus apóstolos e profetas, dos seus discípulos. Essa é a base, esse é o fundamento. Ninguém aqui é maluco, nem mesmo uma criança seria tola o suficiente de pensar que começa a edificar-se uma casa do chão para cima. Tudo começa lá embaixo, fundo. Tudo que é para ser edificado precisa de um firme fundamento. E os apóstolos e os profetas, ou seja, a doutrina do Novo Testamento, é esse fundamento. E sob esse fundamento, uma pedra angular, uma pedra de esquina, que é Jesus. Jesus é a pedra que sustenta a igreja firme. Jesus é a pedra de remate.
Ele é quem encerra essa edificação, como pedra de esquina, como pedra angular, como cabeça desse edifício. Então, a conclusão óbvia que nós temos disso que Paulo nos ensina é que a nova construção de Deus, a igreja, substitui o velho templo judaico. Essa nova construção de Deus não é feita de pedras, não é feita de tijolos, mas é feita de pessoas, pedras vivas. E nós temos que cuidar para que não se recrie no meio de nós uma parede de inimizade. Aqui, no seio desse templo, desse santuário de Deus, não o santuário de pedra, o santuário que se forma na nossa comunhão, na nossa congregação, nós temos que ter extremo cuidado para que se não faça uma parede de divisão no meio da nossa igreja. Que parede de divisão? Uma parede de divisão racial? Havia uma parede de divisão racial, judeu e gentil. Hoje, talvez no Brasil, nós desfrutemos de uma bênção do Senhor. Não há segregação racial no Brasil, né? Muitos falam de racismo e talvez exista ou não um racismo particular de uma e de outra pessoa. Mas não existe uma segregação institucional. Nos Estados Unidos, há menos de 50 anos atrás, na África do Sul, há menos de 50 anos atrás, existia um sistema de segregação racial. Escola para branco, escola para preto. Ônibus para branco, ônibus para preto. Hospital para branco, hospital para preto. Eu, nessa situação, fico bastante confortável porque eu não sou nem branco nem preto. Então, se eu quiser entrar no ônibus de branco, eu entro. Se eu quiser entrar no ônibus de preto, eu entro também. Então, no Brasil, honestamente, nós desfrutamos de uma bênção do Senhor. Não existe uma segregação institucional, né? Tanto é que vocês escolheram um pastor bastante queimadinho para pastorear vocês. Mas nós temos que cuidar. Não existe, mas nós somos de carne. Nós somos pecadores. Nós somos inclinados a tudo aquilo que é concupiscência, a tudo que é sedução dos nossos pensamentos. Então temos que cuidar que não haja uma parede de separação racial no meio de nós. Uma parede de separação social. Ricos e pobres, patrão e empregado. Senão, se houver uma separação, uma parede de separação social, isso aqui vira um clube religioso. Então, só quem ganha acima de X salários mínimos pode ser membro da igreja. Já imaginou isso? Irmãos, a igreja é o único lugar do mundo em que o patrão e o empregado se abraçam e chamam um ao outro de irmão. Na empresa não acontece isso. No fórum, ninguém abraça o outro e chama-se de irmão. Aqui é onde um miserável que mora na rua, debaixo do viaduto, e uma pessoa que mora numa mansão, abraça um ao outro e chama um ao outro de irmão. A igreja é o único lugar do mundo em que não existe inimizade social. Mas nós temos que cuidar. Tiago fala assim: operem a fé de vocês sem acepção, sem distinção social de pessoas. Se entrar alguém no culto de vocês, mal vestido, cheirando mal, e vocês disserem assim: olha, senta-se ali no fundo, mas entra alguém bem vestido, bem trajado, com um anel no dedo, e você diz assim: olha, senta-se aqui na frente, num lugar de destaque, você operou a sua fé com acepção de pessoas. Então a igreja verdadeira não tem acepção de pessoas. A gente costuma dizer assim, que igreja não é desfile de moda, que igreja não é clube, e não é mesmo. Aqui na igreja, todos, com simplicidade, com humildade, com modéstia, estão lado a lado em total igualdade. Não importa qual seja a sua postura, seu status social. Na igreja, isso não tem nenhum valor. Mas existe um perigo muito maior, e eu deixei esse por último de propósito, que é um muro de separação cultural. Irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que existe um obstáculo, sim, que separa o homem de Deus. O profeta Isaías diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrê-lo, nem o ouvido do Senhor agravado para que não possa ouvi-lo. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Só que essa separação não é uma parede de separação, é um abismo, é um precipício de separação. O pecado é um precipício que separa o homem de Deus. E quem corrigiu isso? Deus. Deus fez por meio da cruz de Cristo uma ponte pela qual nós passamos do pecado para o reino de Deus. Então, esse abismo de separação não pode estar no meio da igreja de jeito nenhum. Porque a igreja é justamente a comunidade daqueles que passaram do abismo do pecado para o reino de Deus na sua presença. Mas então qual é a terceira parede? E é aquela que eu temo
que na nossa realidade hoje, século 21, ano de 2018, no Brasil, em Vera, se nós não cuidarmos, é muito possível que haja uma parede de separação dessa no meio de nós. E é uma parede de separação cultural. E essa é a principal parede de separação no meio dos evangélicos hoje. É uma separação cultural, uma inimizade cultural com as pessoas, entre aspas, do mundo. Então, na cultura evangeliquez, existe música de Deus e música do mundo. Como se a música não cristã fosse do mundo e a música da igreja fosse de Marte, né? A música da igreja não é música de Marte, é do mundo também. O violão é do mundo também, que toca na igreja é do mundo também. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então não pode haver uma separação, um muro de inimizade cultural entre nós. E essa inimizade cultural, ela demonstra-se por meio de um estereótipo de crente. Eu passei por isso. Me converti no ano de 2007 e naquela época eu vestia uma camiseta, um tênis All-Star, uma calça jeans, né? E aí eu me converti e Deus mudou o meu guarda-roupa. Aí era só camisa, só gravata, só calça social, só sapato. Existe algum problema nisso, irmãos? Não existe nenhum problema de eu usar camisa, gravata, calça social, das mulheres usarem saia, vestido, nenhum problema. Desde que eu entenda que isso não tem valor nenhum para Deus. Deus quer mudar é o seu coração. Deus quer mudar é o seu interior. Quando Deus mudar o seu coração, algumas coisas exteriores que for preciso mudar, mudarão naturalmente. Mas eu sofri com isso. Não digo que eu sofri, não que houve um sofrimento. Mas existe no meio evangélico brasileiro um difícil muro cultural. Em que muita gente, irmão, que está lá fora, não quer vir aqui servir a Jesus, porque pensa que para vir aqui servir a Jesus, a mulher precisa parar de usar maquiagem, não pode usar um brinco, não pode usar calça. Isso não tem valor nenhum. O cristão, ele se apresenta com modéstia, com decência, com humildade. A apresentação pessoal dele não tem ostentação em si mesmo. A mulher cristã não quer chamar a atenção para os seus seios, para a sua silhueta. Não, ela é discreta, ela é modesta. O homem cristão igualmente. Ele não quer ostentar através da maneira que ele se apresenta. Por isso que eu, pastor, não sei quantos pastores vocês conhecem assim, mas eu uso polo, uso jeans, uso tênis. Por quê? Porque todo mundo aí embaixo usa polo, usa jeans, usa tênis. Se todo mundo aí embaixo usasse túnica, eu estaria aqui em cima com a túnica. Mas hoje, 2018, século 21, há algumas religiões cristãs em que o líder vai lá em cima com a túnica, com uma toga, com uma batina. Então ele faz uma barreira cultural com quem está embaixo. Que através disso ele passa que ele não é igual quem está embaixo. Mas eu sou igualzinho vocês aí. Esse muro de inimizade cultural é real. E nós não podemos permitir que aqui nessa igreja ele seja construído. Esse estereótipo de crente não pode ser construído no nosso meio. Nós temos que cuidar. Tá? E, obviamente, não vou ser hipócrita aqui, quem mais sofre nas igrejas que existe essa parede cultural são as mulheres. Quem mais sofre são as mulheres. Né? Por questões que os líderes chamam de vaidade. Então, essa é a principal. É aquela figura caricata, cômica do crente bitolado. Então, existe alguma coisa que é de Deus e alguma coisa que é do mundo. Eu já disse isso aqui para vocês em um sermão passado. Santidade não está nas coisas. E como que eu queria que santidade estivesse nas coisas, rapaz? Aí você me dizia assim, ó, essa coisa é de Deus, essa coisa é do mundo. Aí eu evitava tudo que era do mundo, abraçava tudo que era de Deus. Mas santidade não está nas coisas. Santidade está nos valores. Então, internet não é do diabo. Internet é do homem. Eu posso usar para o diabo e posso usar para Deus. Então não é a internet, é o valor que eu dou para isso. Música não é de Deus ou do diabo. Música é do homem. Então a música que eu ouço, a música que eu cultivo, ela precisa transmitir o valor cristão. Santificação não está nas coisas, está nos valores. Jesus, quando chega, ele não esmaga a cultura do gentio. Se fosse assim, o gentio nunca entraria na aliança. Jesus, ele redime a cultura. Jesus redime a cultura nas artes. Então, por exemplo, a música, que é própria da nossa cultura, ela pode produzir louvor a Deus. A dança, o cinema, pode glorificar a Deus.
Jesus redime a cultura na política. Falei para vocês, Jesus tinha um cobrador de impostos e Jesus tinha um nacionalista entre os 12 apóstolos. Cristo redime a cultura na literatura, e etc, etc, etc. Mas não existe cultura que é do mundo e cultura que é de Deus. Existem valores do mundo e valores de Deus. Eu preciso redimir a nossa cultura com valores cristãos. Isso é desfazer o muro de inimizade que está no nosso meio. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando não eram cristãos, quando não eram crentes, muitos de vocês temiam vir para Jesus pensando nesse muro de inimizade. Mas se eu for na igreja eu não vou poder fazer isso, se eu vou na igreja eu não vou poder fazer aquilo. E Jesus não começa pregando, não faça isso, não faça aquilo. Ele começa pregando, vinde após mim. Essa aplicação que nós temos que fazer. Graças a Deus, vejo que no meio de nós não há esse muro de inimizade cultural. Não, o verense que está da porta para dentro da Igreja Batista, ele não tem essa inimizade cultural com o verense que está da porta para fora. Mas não temos agora. Cuide não haver nunca. Que o Senhor nos esforce para que nós não permitamos nunca esse muro de inimizade. Então, irmãos, não existem dois povos, não existem dois corpos, é apenas um. Por isso nós devemos agir e seguir evangelizando a paz, a reconciliação àqueles que ainda vivem lá fora, alheios a Deus e sem salvação. Sem muro de inimizade, nós vamos dizer ao pecador que está lá fora, vinde após Cristo. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos o Senhor.